Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajudou aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que, segundo o salmista, diz: ensina-me a contar os dias de forma sábia, para que eu possa compreender o quanto sou frágil. Ele sim é a rocha inabalável, aquele que venceu o mundo, mas nós, segundo a fé do qual nós depositamos nele e através da obediência do seu Espírito, essa é a nossa fé, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que ninguém pode impedir o seu agir, aquele do qual, quando dizia que derrubaria o templo e reconstruiria em 3 dias, aqueles que zombavam dele, levou 46 anos, em 3 dias reconstruirá. Na verdade, aquele que é carnal não se compreende aquilo que é carnal, pois ele estava dizendo em relação: um corpo preparou aquele que a palavra já dizia, que desde que tirei o povo do Egito não tenho habitado em templo feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, e vinha habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ele já dizia em relação à arca: nem sentireis saudade da arca, porque na verdade nós que permitimos um coração arrependido. Ele é aquele que habita em nós, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Aqueles que diziam não tem ainda nem 50 anos, e diz que conhece Davi, aonde ele já dizia: por que me chamais de filho de Davi? Porque ele já me chamava de Senhor, quando via o céu aberto e dizia: eu via o meu Senhor, com as letras todas maiúsculas, dizer ao meu Senhor com a primeira maiúscula, aquele que é Senhor dos senhores: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. E ele dizia: na verdade, antes de Abraão eu sou, aquele que é a sabedoria gerada no seio do Pai, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Deus se fez um, através dele um corpo preparou, e nós, através do Espírito que o Senhor nos atraiu, enviando em nome de Cristo o batismo com Espírito e com fogo, estamos em unidade para com ele, aonde Deus único e verdadeiro, aonde não há outros Deus, aonde ele é Deus único e verdadeiro, tanto no céu como na terra, e os cabelos dos seus pés, aonde a palavra diz: a ninguém ficais devendo algo, e dai glória ao Senhor, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, aonde através daquele que é a imagem e a glória de Deus, fazei tudo pela glória de Deus, através da obediência do Espírito, que é a verdade, através do Espírito, que é reto, andar em retidão, fazendo tudo para a glória do Senhor, aonde como um culto racional, um culto de ação de graças, não é marcar culto de ação de graças em templos feitos por mãos humanas, mas sim sendo obediente ao seu Espírito constantemente, aonde se exala o bom perfume em Cristo Jesus, e o Senhor recebe como sacrifício um aroma agradável às suas narinas. Aquele que já dizia: se não tivesse vindo e feito as boas obras e mostrado que é possível segundo a fé, ele sendo o autor e consumador da nossa fé, não teria ninguém como culpado. Assim como ele demonstra através do seu Espírito que habita em nós, como assim nós demonstramos pelo bom proceder, tanto na eloquência das palavras que são ele que coloca em nossa boca, assim como ele conhece as atitudes do qual perseveramos constantemente, que tem agradado
aonde a palavra diz, assim como Noé, no tempo de Noé, que ele creu e lhe foi imputado como justiça, foi cheiro, aroma agradável para aqueles que com ele também creram e perseveraram no propósito segundo a construção da arca, obedecendo todas as medidas, aonde a palavra diz que o construtor tem mais honra do que a própria casa. E isso foi imputado como justiça, cheiro e aroma agradável. Mas para aqueles que perecem, assim como aqueles que pereceram naquela época, foi como um cheiro de morte, porque assim como Noé perseverou e demonstrou que era possível, assim nos dias atuais, aqueles que perseveram em espírito e em verdade, isso lhe é imputado como justiça, cheiro e aroma agradável para aqueles que se arrependem e perseveram crendo, assim como nós cremos em Cristo, confessamos de boca e demonstramos sendo seus imitadores, assim como também é cheio de morte para aqueles que debocham, aonde a palavra diz que uns creem e os outros são aqueles que zombam, até mesmo daquele que fala pelo seu espírito. Mas nós não estamos, na verdade, ele nos ensina segundo a ira e nem o poder do pecado, mas estamos na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio e não usamos da espada que fere, porque aquele que usa a espada pela espada será ferido. Mas antes, manejando bem a palavra da verdade, que expõe tanto os mentirosos como aqueles que seguem colocando outro fundamento. E o Senhor é aquele que julga entre nós, juntamente com aqueles que ainda que acham que é a palavra meramente humana, mas suas palavras são destituídas de sabedoria e se colocadas na balança, não tem valor real algum, e o Senhor está a ponto de os vomitar, porque são desqualificados de toda e qualquer boa obra e ainda procura a enganar o povo. Por isso vem a ira do Senhor sobre eles e está a os emudecer, porque a porta da graça lhes foi fechada. Mas para aqueles que foi aberto a porta excelente da graça, que se levanta muitos inimigos, persevera-se e ninguém pode fechar a porta excelente que ele nos abriu. Já aquela que ele fecha, ninguém há de se abrir, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.